Você já falou de alguém pelas costas hoje? Talvez mais do que você imagina. Muitas pessoas acham que fofoca é apenas espalhar mentiras, mas a Bíblia ela mostra que a questão da fofoca é muito mais profunda do que você imagina. Neste vídeo eu vou mostrar o que realmente é a fofoca e por que Deus leva tão a sério esse assunto que muitas das vezes é negligenciado pela maioria dos cristãos. Mas antes, se você quiser saber mais sobre esse vídeo, esse tema e qualquer outro tipo de tema que envolva teologia cristã, já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, compartilha e comenta para que a gente continue crescendo e que você aprenda cada vez mais. Então já se inscreve no canal e agora sim, bora pro vídeo. Primeiro, nós precisamos definir o que é a fofoca. Não adianta a gente falar e criar uma teologia da fofoca antes de saber o que é de fato uma fofoca. Fofoca não é só mentir sobre alguém, é você espalhar uma informação negativa sobre alguém, é você falar algo que vai destruir a reputação daquela pessoa, que vai difamar aquela pessoa, que não é necessário que seja falado para outras pessoas sobre aquela pessoa que muitas das vezes não está presente no local. Em Provérbios, no capítulo 16, no versículo 28, nos mostra muito sobre isso. O homem perverso espalha contendas e o difamador separa os maiores amigos. Provérbios 11, 13. O mexeriqueiro, ou fofoqueiro em algumas traduções, revela segredos. Então quando você espalha contendas, você espalha informações que vão difamar e vão revelar segredos que foi lhe confiado, você está tendo uma atitude de um fofoqueiro. E isso é condenado na Bíblia. Isso é pecado na Bíblia. Beleza, mas como que nasce a fofoca? Você pode perceber que o padrão é quando a pessoa fala assim, não, eu não tô fofocando não, eu só tô falando sobre alguém rapidinho aqui, eu só tô falando uma informação, uma curiosidade. Só que você sabe que o objetivo real daquela informação não é ajudar alguém, mas é somente compartilhar algo para se enturmar, e realmente falar mal da vida do outro, se sentir superior e coisas do tipo. Só que nós temos um princípio bíblico. Se você está vendo esse vídeo, acredito que você seja cristão, ou pelo menos gosta da temática, da moralidade, da ética cristã. Então nós temos um princípio bíblico. Isso se encontra em Efésios, no seu capítulo 4, no seu versículo 29, que diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para a edificação. O princípio que a gente vai se pegar aqui não é nem no início do versículo, é no final do versículo, quando ele diz: mas só a que for boa para a edificação. Será que quando você fala de alguém para outras pessoas, você está edificando a pessoa que você está falando? Será que aquela informação vai ajudar? Será que aquela informação vai difamar, vai quebrar a reputação dela, vai mentir sobre ela? É só para você se sentir superior, inflar seu ego? Ou realmente você vai estar ajudando essa pessoa? Nós temos que nos basear nisso. Então eu vou te dar 4 perguntas básicas para você se fazer antes de falar de alguém. A primeira é: isso é necessário? Será que realmente o que eu vou falar sobre alguém é necessário? Será que eu tenho necessidade de falar? Será que é importante? Será que se eu deixar de falar vai impactar em algo ou não? A segunda pergunta é: isso edifica? Será que se eu falar dessa pessoa ou algo sobre essa pessoa para outro, vai edificar aquela pessoa que está ouvindo? Ou só vai causar coisas negativas? Terceira pergunta: a pessoa precisa realmente saber disso? Será que a informação que eu estou passando para alguém sobre um terceiro realmente é importante? Realmente aquela pessoa que está ouvindo precisa saber daquela informação? Ou aquilo é um segredo que foi guardado e confiado a você? Ou será que aquela informação não deve ser espalhada daquela forma que você está espalhando? A quarta pergunta é: estou ajudando ou só expondo? Será que quando eu falo de alguém, eu estou ajudando aquela pessoa que está sendo falada? Será que ela vai ser ajudada para abrir uma porta de emprego, para resolver um problema no casamento, para resolver um problema com família, com filhos? Ou será que eu só estou expondo ela, mostrando as fraquezas dela, mostrando os pecados dela, para que a gente condene ela, para que a gente se sinta superior, humilhe e se sinta bem consigo mesmo? Temos que refletir sobre essas perguntas. Mas aí você pode acabar caindo numa armadilha, vamos dizer assim, porque você pode virar um extremista. Hoje em dia, eu percebo que no meio cristão, a maioria das pessoas fofocam sobre as outras sem medo, acha que não é errado, acha que não tem problema. Então esse é o primeiro extremo: falar e fofocar sem medo, sem preocupação. E existe o segundo extremo, que é aquela pessoa que acha que qualquer vez que você fala de alguém, já é fofoca automaticamente. Falou de alguém, é fofoca. Não é também. Depende
do que você está falando, por que você está falando. E agora vai 4 perguntas para você avaliar e saber quando você pode falar de alguém. Porque você sabe quando você não pode. Como já disse aqui agora nas 4 perguntas atrás. Agora eu vou te dar 4 perguntas para você se fazer. Para você saber se aquilo que você está falando não é uma fofoca. A primeira pergunta, né, ou caso, é aconselhamento pastoral. Quando você vai aconselhar alguém, você pode falar. Segundo caso, denúncia de um pecado grave. Quando você vai denunciar alguém por um pecado que ela está cometendo, que é grave, que é necessário, que a Bíblia diz que nós temos que exortar e admoestar, você tem o dever. Não é que você pode, você tem o dever de falar. O outro caso é a proteção de pessoas. Imagina o seguinte, imagina que você está com um amigo e esse amigo começa a falar de um outro amigo seu, falar mal de um outro amigo seu. Só que você sabe que essa informação que ele está te passando é uma mentira, é uma difamação. Você, como cristão, tem o dever de proteger aquela pessoa. E muitas das vezes você vai falar o seguinte, imagina que alguém vire pra você falar, fulano de tal é mentirosa, né? Ela mentiu pra tal pessoa. Aí você fala, não. Fulano de tal não é mentirosa, não. Ela não mente, não. Porque isso que você está falando é mentira, aconteceu dessa forma. Você está revelando algo sobre a pessoa, você está falando da pessoa, você está falando informações da pessoa, mas você não está falando com o intuito de menosprezar, de ofender, de divulgar informações para que aquela pessoa seja difamada, mas você está preocupado em defender a honra daquela pessoa. E a quarta situação é a disciplina bíblica. Quando um pastor, alguém da igreja vai disciplinar aquela pessoa, há necessidade de falar sobre ela, claramente. Em Mateus, no capítulo 18, no seu versículo 15 ao 17, mostra que o pecado ele tem que ser tratado por testemunhas. Então, se alguém peca, você chama aquela pessoa no canto e repreende. Se ela não ouvir, você chama 2 a 3 mais pessoas para que elas testemunhem sobre aquele problema. Se aquela pessoa ainda não quiser mudar, você leva à igreja. E toda a igreja vai ficar sabendo. Isso não é fofoca. Isso é princípio bíblico de disciplina e admoestação. Então, se a gente pudesse concluir algo, muitas vezes a gente vê que a fofoca ela é relativizada. Mas a Bíblia ela condena claramente o ato de você fofocar, se não for para ajudar alguém de fato. E o problema é que muitas pessoas usam a linguagem espiritual, pagam de santos, só para no fim fazer aquilo que eles bem entendem, que é fofocar, é falar mal. E eles mascaram isso como se fosse algo espiritual. Não, eu só estou falando para ajudar. Não, eu estou preocupado. Mas no fundo, não é essa motivação verdadeira. Então que você fale de alguém, mas que seja para edificação. Que seja para testemunho. Que seja para que você combata o mal. Não para difamação. Não para inflar o seu ego ou para prejudicar o próximo. Se você gostou desse vídeo sobre fofoca, que é muito relativizado, muito banalizado e que muitos cristãos praticam sem medo e sem o peso na consciência, que você possa entender isso e guardar essa informação no seu coração para que você possa cada vez mais ser um imitador de Cristo, como diz em Efésios capítulo 5. Nós temos que imitar a Deus. Então, se você gostou desse vídeo, já se inscreve aqui no canal, deixa seu like, compartilhe e comenta o que você achou, para que você não perca mais nenhuma informação, nenhum aprofundamento da Bíblia e você possa ser edificado pela palavra de Deus. Então, falou e até o próximo vídeo.